Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, e foi criado com esse propósito de falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração. Estamos aqui já há quase 10 meses, fazendo semanalmente a leitura comentada de 2 livros, né? Então, a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta às segundas e quartas-feiras e do Livro dos Espíritos às sextas-feiras. Eu entendo que essa leitura ela é uma preparação para algo que a gente vai construir no canal em conjunto, né? Então, o canal ele é composto da Twitch, onde a gente faz as transmissões ao vivo, do YouTube, provavelmente onde você está nos assistindo, e do Instagram. Vocês têm o endereço dos canais que estão aqui, tanto do YouTube quanto do Instagram, que é conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha. E o conteúdo ele é um pouco complementar, assim, né? Vou te dizer. No Instagram a gente faz a leitura de orações. Diariamente a gente faz a leitura de uma oração para abrir o dia, logo cedo. E depois a gente vai eventualmente trazendo outros conteúdos, né? Não com a frequência que eu gostaria, mas a gente de vez em quando traz alguns outros conteúdos, como práticas e algumas outras posts. Essas orações que a gente faz no Instagram, eu também carrego no YouTube. Então no YouTube a gente tem mais conteúdo, tem mais de 300 vídeos hoje. Vocês vão encontrar alguns playlists lá. Então a gente tem o playlist da Bíblia, do Livro dos Espíritos, das orações, né? E aí cada oração a gente tem um playlist. Então tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e agora a gente está lendo Vinhas de Luz. E também tem um playlist de práticas. Enfim, tem bastante conteúdo no YouTube, né, para quem já conhece. Então a gente pede para que você que gosta, que acompanha, que se interessa, siga o canal, é gratuito, né? É só clicar aí no seguir o canal. Dê o seu joinha nos vídeos que você assiste, se você gostou, obviamente. Compartilhe com as pessoas que você gosta, que você acha que tem interesse no assunto. Isso ajuda a gente no engajamento e com isso a gente pode cada vez mais trazer conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso. O canal tá aqui, ele é nosso, ele não é meu, né? Ele é nosso, para que a gente com o tempo consiga trazer cada vez mais conhecimento, né? A proposta é essa. A busca do autoconhecimento. Só isso, só o autoconhecimento realmente nos liberta, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade na leitura do Livro dos Espíritos, que semana passada a gente teve aí um hiato por causa do feriado, né? Não consegui ler. Feriado um pouco mais complicado para quem tem filho pequeno. Mas antes de a gente fazer a leitura, eu quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto, a agência de digital que que é responsável pela nossa parte técnica. Então, se você está precisando de um suporte, do parceiro no digital, procure por eles no Instagram, no @climadigital, ou no site que é www.climadigital.com.br. Certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar o livro 4 do Livro dos Espíritos, né? Vocês sabem, a gente já falou aqui, o Livro dos Espíritos ele é composto por 4 livros. Nós já lemos os 3 primeiros, hoje nós vamos para o livro 4, que começa na pergunta 920, né? O livro dos Espíritos ele tem 118 perguntas, enfim, falta menos de 100, né? O livro 4 são 2 capítulos, tá? Então a gente vai transcorrer aqui, acredito que não deve demorar muito para a gente terminar o Livro dos Espíritos. Aí depois a gente decide o que fazer na continuidade da leitura, tá bom? Então, o livro 4, ele é o livro sobre esperanças e consolações. E o capítulo 1 é sobre penas e gozos terrestres, tá? Então, o capítulo 1 ele é composto por 6 partes, que é felicidade e infelicidade relativas, perda de pessoas amadas, decepções, afeições destruídas, uniões antipáticas, medo da morte, desgosto da vida, suicídio. Então, são temas bastante relevantes, né? Vamos lá. Então, começando com a primeira parte, que é felicidade e infelicidade relativas.
na pergunta de número 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então a gente já sabe, que a gente leu lá no começo, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda sobressai sobre o bem. Então, num planeta desse perfil, é praticamente difícil ter uma felicidade completa, né? Porque a gente está aqui ainda para cumprir provas ou espiar coisas do passado, né? Então, mas a gente pode fazer aquilo que de melhor está ao nosso alcance e transformar a felicidade possível dentro da nossa encarnação. 921. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Então é aquilo que a gente falou, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então nós somos resultado das nossas ações. Então, se a gente viver dentro das leis de Deus, a gente de fato consegue ter uma felicidade possível dentro desse planeta. Aqui tem um comentário do Kardec. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas na maioria das vezes como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio entramos num mau caminho e de consequência em consequência caímos na infelicidade. Ou seja, né? Somos herdeiros de nós mesmos, somos resultados das nossas ações. Então, se você fez um desvio de caminho numa determinada na época da sua vida, você está sofrendo as consequências até hoje. Então, de novo, né? São os nossos atos que trazem o nosso futuro. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. 923. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros. E reciprocamente, segundo a posição? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas francamente o crês com o direito a lamentar-se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio e não têm um refúgio para repousar a cabeça? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. 924. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem um homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-lo sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los?
É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Então, a gente vê as coisas pelo ponto de vista da matéria, né? E não percebe que muitas vezes muito recurso é uma prova muito maior, né? Porque o que a pessoa faz com aquele recurso, né? Então, é importante a gente ter isso em mente também. 926. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. 927. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por esse deslocamento, comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Aí ele tem uma outra pergunta dentro dessa mesma. Assim, acharíeis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamanco se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico. Aí tem aqui um comentário do Kardec. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é, seguramente, uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Então, assim, isso realmente, se você atua de acordo com as suas aptidões, com os seus talentos, você está seguindo as leis de Deus, né? As leis naturais. 929. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos neste caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não tem senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de se alimentar. Se o orgulho não se impuser, não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Disse, frequentemente, não há profissão tola, e não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. 930. É evidente que
sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. É o comentário do Kardec. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Então, a sociedade vai evoluir para isso. Ainda não estamos nesse nível, mas certamente isso vai evoluir. 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao seu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será para ele o paraíso terrestre. 932. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. A gente está vendo muito acontecer isso, né? Os bons estão se posicionando, né? 933. Se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, do seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável. E não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários. E a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Aí tem o comentário do Kardec. Várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões. Disse: estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder com isso a bebida e o alimento, etc. Esse quadro não é senão muito verdadeiro. Algumas vezes, mesmo o ciúme não tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que escapa à linha vulgar. Nesse caso, mesmo que não tenham nisso nenhum interesse direto, mas unicamente porque elas não o podem alcançar. Tudo que parece acima do horizonte os ofusca, e se são a maioria na sociedade, elas querem tudo reconduzir ao seu nível. É o ciúme somado à mediocridade. Frequentemente, o homem não é infeliz senão pela importância que liga as coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cupidez frustradas que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material e se eleva seus pensamentos até o infinito, que é a sua destinação, as vicissitudes da humanidade lhe parecem então mesquinhas e pueris, como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava sua felicidade suprema. Aquele que não vê felicidade senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros olham como calamidades.
Falamos do homem civilizado, porque o selvagem, tendo suas necessidades mais limitadas, não tem os mesmos objetos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é diferente. No estado de civilização, o homem raciocina sua infelicidade e a analisa, e por isso é por ela mais afetado. Mas pode também raciocinar e analisar os meios de consolação. Essa consolação ele a possui no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Vamos para a outra parte, segunda parte. Perda de pessoas amadas. 934. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade? Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação e a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios de que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. 935. Que pensar da opinião das pessoas que lhe olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que se vos afeiçoam vêm com prazer e são felizes com vossas lembranças e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. Observação do comentário do Kardec. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, nos testemunham sua afeição e o contentamento que experimentam com nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de que, por nossa vez, eles nos reuniram. 936. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Importante isso, tá vendo? Comentário aqui do Kardec. O espírito estando mais feliz sobre a terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos são prisioneiros encerrados no mesmo cárcere. Ambos devem ter um dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso aquele que fica estar descontente de que seu amigo seja libertado antes dele? Não haveria mais egoísmo que afeição de sua parte em querer que partilhasse seu cativeiro e seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? Ocorre o mesmo com dois seres que se amam sobre a terra. Aquele que parte primeiro está livre primeiro, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que o estaremos por nossa vez. Faremos sobre esse assunto uma outra comparação. Tendes um amigo que perto de vós está numa situação muito penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que ele vá para outro país. Ainda estará melhor sobre todos os aspectos. Ele não estará mais perto de vós, momentaneamente, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será senão material. Estarias descontentes com seu afastamento, visto que é para seu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição e da sua solicitude pelas relações que nos faculta manter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, mais abandono, porquanto o homem mais isolado tem sempre amigos perto de si, com os quais pode conversar. Suportamos impacientemente as tribulações da vida e elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos que as possamos suportar. Todavia,
se as suportamos com coragem, se houvermos imposto silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora dessa prisão terrestre, como o paciente que sofre se felicita quando está curado de se ter resignado a um tratamento doloroso. Decepção, terceira parte. Vamos para a terceira parte. Decepção, ingratidão, afeições destruídas. Pergunta 937. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós, e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus em sua vida foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levado em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. 938. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que, se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecestes, porque haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso, é o meio de vos colocardes acima deles. É o comentário do Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência e um prazer negado ao egoísta. Vamos continuar. Tem outra parte aqui, uniões antipáticas, 939. Visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa? Como de outra parte a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio? Não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada, e a quem creiais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas, e quando um e o outro se conhecem bem e se estudam bem, acabam por se amar com um amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma, e frequentemente se torna uma pela outra.
A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável, a do corpo é perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com o amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. 940. Acho que não requer comentário aqui, né? 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amargas com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, são vossas leis que são erradas. Por que crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Aliás, nessas uniões frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Suportareis, nesse caso, a consequência dos vossos preconceitos. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que lhe foram a causa. Se a luz da verdade penetrou sua alma, ela terá sua consolação e sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas de suas infelicidades íntimas desaparecerão também. A gente percebe que isso mudou, né? Desde quando esse livro foi escrito, né? No final do século XIX, né? Muita coisa mudou, né? A gente já sabe que não é tanto assim. Ainda é, mas nem tanto. Próxima parte é Medo da Morte. 941. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procura persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento. Não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deve temer o olhar. De novo, né? É o conhecimento, né? É o conhecimento que liberta. A verdade vos libertará, já diria Jesus. Aí tem um comentário do Kardec aqui. O homem carnal mais ligado à vida corporal que à vida espiritual tem sobre a terra apenas gostos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas feições e todas as suas esperanças. O homem moral que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões tem, desde esse mundo, prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam sobre sua alma, sem deixar aí impressões dolorosas. 942. Certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos para ser feliz sobre a terra? Não verão neles o que chamam lugares comuns, verdades repetidas? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar sua infelicidade? Há os que dirão isso, e muitos, mas ocorre com eles o mesmo que com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios e continuando a se predispor às indigestões. Ou seja, né, o pessoal quer molezinha. Desgosto da vida, suicídio.
943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, a gente está vivendo aí uma epidemia de suicídio no planeta, né? Acho que é bem importante a gente pensar e refletir sobre isso. 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhe seria uma carga. 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções desse mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, lhes favorecer um instante. Não é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Oh, ai deles, porque responderão por homicídio. Então, se alguém de alguma forma influenciou, né, num processo de decisão de suicídio, tanto o encarnado quanto o desencarnado vai responder por homicídio. 947. O homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas os que lhe são a causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, e a indulgência o espera. Todavia, não creiais que esteja inteiramente absolvido, se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se deu desespero, se seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se é um desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a derrogar aquilo que chamam sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e de dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que não tem boa vontade senão para aqueles a quem nada falta, e vos volta as costas desde que tendes necessidade dele. Sacrificar sua vida à consideração deste mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Então, se deixar abater por conta de um mundo fútil e egoísta é realmente algo insensato, né? Entregar sua vida, né, que é o bem maior que nós temos, que Deus nos deu, pela opinião de outros, isso é um orgulho desmedido, de fato, né? 948. O suicídio, que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. Então, ação e reação. Se você fez, arque com as consequências. Se você não suporta, você vai trazer mais consequências para você. 949.
O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família? Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê, e Deus lhe o tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. De resto, abole os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. Aí tem um comentário do Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que à lei que a de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades e se tira os meios de as reparar durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. É uma fuga, né? E que, na verdade, acaba se tornando um labirinto. 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura. Que ele faça o bem, estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. 951. O sacrifício de sua vida não é meritório algumas vezes quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção, e o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem, algumas vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Comentário do Kardec. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, a vida sendo o bem terrestre, ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que sua morte. 952. O homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabe deve apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio, é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado neste caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. É mais ou menos culpado aquele que tira a si mesmo a vida por desespero. É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Na verdade, né, a nossa consciência que nos pune, né? Não é ninguém que nos pune, é a nossa consciência, né? Nós sabemos o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, porque Deus está dentro de nós. Então, no momento do desencarne, a sua consciência reflete você. Então, você sabe, de fato, o que você faz e os outros espíritos leem a sua mente. Então, você se culpa. É o próprio espírito que sente a responsabilidade das suas ações, né? Então, assim, tanto é, a gente pode ver que na obra de André Luiz, né, do Chico, André Luiz era chamado de suicida quando ele estava no umbral. Por quê? Ele se matou? Diretamente não, mas ele fez abusos de coisas que ele sabia que fazia mal para a saúde dele, o que o levou ao desencarne. Então, isso é uma forma de suicídio. 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou,
malgrado às aparências e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? A gente não sabe se vai receber uma bênção final, né? E a gente lendo as obras da doutrina espírita, a gente vê que esse final, muitas vezes, é um purgatório, né? O espírito que passa em sofrimento um final de uma doença, ele está limpando o perispírito dele. Se você abrevia isso, ele passa para o outro lado com o perispírito carregado, ele vai sofrer lá, entendeu? Então, a gente não elimina aquilo que a gente precisa passar. Concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável, em que a vida não é abreviada senão de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Sempre não adianta tentar subterfúgios. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. É inevitável, entendeu? Não há como fugir das leis de Deus. 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Se você não sabe do que você está fazendo, você não tem culpa, né? Você não tem como se responsabilizar por algo que você não conhece. 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas suportando as consequências? Elas obedecem a um preconceito e frequentemente mais à força que por sua própria vontade. Elas creem cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria, dentre eles, e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de ir encontrá-las, atingem seu objetivo, o resultado para eles é diferente do que esperam, e em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, dele se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Todas as perguntas levam para a mesma resposta. Acho que ficou bem claro, né? 957, que é a última pergunta desse capítulo. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então as consequências dependem da forma, né? Porque tem consequências no perispírito, né? Tem a consequência no sentimento, principalmente na sua consciência, né? E o espírito vai precisar espiar isso de alguma forma, né? Para refazer o seu perispírito, para reorganizar a sua mente. Aqui tem um comentário do Kardec aqui. A observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta e a consequência da interrupção brusca da vida. A primeira, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar esse laço quase sempre na plenitude de sua força, no momento em que é quebrado. Enquanto que na morte natural, ele se enfraquece gradualmente e no mais das vezes se rompe antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, depois a ilusão que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito crer que está ainda entre o número de vivos. Então, se tem o fluido vital, se o teu corpo ainda tem um fluido vital cheio, você vai sofrer
porque aquilo precisa você precisa perder aquele fluido vital, né? Muitas vezes o espírito nem se dá conta que ele morreu, ele acha que ele está vivo ainda, né? O Chico falava isso, que 70% ou 80% dos espíritos que desencarnam continuam nas suas casas achando que estão vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente assim, malgrado ele, os efeitos da decomposição e experimenta uma sensação plena de angústias e de horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que interromperam. Imaginou? Você está ali sentindo o teu corpo em decomposição, o tempo que você deveria estar vivendo ainda? Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está isento das consequências de sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia sua falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que foram infelizes sobre a terra disseram ser suicidas na precedente existência, e estar voluntariamente submetidos a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns é uma espécie de ligação à matéria, da qual eles procuram em vão se desembaraçar, para alçar aos mundos melhores, nos quais o acesso lhes é interditado. Na maioria é o desgosto de ter feito uma coisa inútil, visto que dela não experimentaram senão a decepção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como o contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que não se é livre para pôr termo aos sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo daqueles que sucumbiram que isso não é só uma falta como infração a uma lei moral. Consideração de pouca importância para certos indivíduos, mas um ato estúpido, visto que com ele nada se ganha. Isso não é a teoria que nos ensina, mas os fatos que ele coloca sob nossos olhos. Acho que está bem claro, né? Isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar a leitura de hoje. Na semana que vem a gente entra no capítulo 2, que já é o último capítulo do Livro dos Espíritos, né? Depois vem a parte de conclusão. Esse capítulo 2 fala sobre penas e gozos futuros. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, né, nessa leitura. Dizer que semana que vem a gente continua, na segunda e na quarta com a Bíblia e na sexta-feira com o Livro dos Espíritos. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Curtam o Dia das Mães com suas mães, aproveitem com suas famílias, tenham um excelente fim de semana. Um grande abraço e até segunda. Valeu!